Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Provérbios, mais exatamente para as irmãs, em Provérbios 14, do 1 ao 2, que vai dizer assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a nécia com suas mãos destrói. Quem caminha com retidão teme o Senhor, mas os de caminho tortuosos, esse ele menosprezará. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha só o que o Senhor fala, aleluia, Jesus, mais exatamente hoje para nós mulheres, aleluia, Jesus. Nós, irmãos, irmãs, se a gente não tiver sabedoria, a palavra vai dizer assim: se você não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus. Aí você vai dizer assim: mas irmã, mas Deus não fala comigo. Mas irmãs, Deus fala contigo, você sabe por onde? Através da palavra. Vai ser através da palavra que você vai ler, que você vai adquirir sabedoria, aleluia, Jesus. Quantos exemplos de mulheres, aleluia, Jesus, sábias, que edificaram a sua casa, aleluia, Jesus, que estão na palavra de Deus, aleluia, Jesus. A gente vê, aleluia, Jesus, que Sara, a gente podia pegar o exemplo de Eva, mas Eva não, Eva, por causa dela, o pecado entrou no mundo. Mas então a gente pega Sara. Sara vai dizer, a palavra vai dizer assim, que Sara era calma, era tranquila, era mansa e chamava o seu esposo de Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje nós não temos esse costume, né, de chamar nosso esposo de Senhor, não, assim, né, mas é de esposo, é de marido, é amor, né? Então, essa era uma forma de carinho, né, que Sara tinha, né, por Abraão. Mas o Senhor, ele se agradava muito da forma que Sara era. Não vou dizer, a palavra vai dizer que ela ficou irritada, assim, né, com uma egípcia, né, que teve o filho, né, que teve um filho, mas também na verdade, ela trouxe essa luta para ela, né? Porque ela falou para Agar ir lá se deitar com Abraão, porque a promessa estava demorando muito para chegar. Ela quis adiantar a promessa, ela arrumou para a cabeça dela mesmo, né? Então é isso que acontece com nós, exatamente isso. Nós mulheres, às vezes a gente arruma para a cabeça nossa mesmo, para a gente se incomodar quando a gente não tem sabedoria de Deus. Ah, mas Deus me prometeu um varão e coisa e tal. O que acontece? Se você não pede a direção de Deus, aparece um varão enviado, um varão que você pensa que é varão e não é varão, enviado pelo inimigo. Aleluia, Jesus. E aí você, sem sabedoria, não pede direção de Deus. Senhor, me confirma se esse homem é meu varão, se vai ser o meu esposo. Aleluia, Jesus, porque a Bíblia vai falar que o homem é varão, a mulher é varoa. E me confirma, Senhor, se ele vai ser o meu varão mesmo. E aí a gente não pede sabedoria e passa uma vida quase toda de luta com esse marido que não serve a Deus. É só incomodação, aleluia, Jesus. Mas acontece também, aleluia, Jesus, que quando a gente também não está firmada muito na presença de Deus, você pode ter você pode estar ali servindo a Deus, Deus te dá um servo de Deus também, mas o que acontece? Aleluia, Jesus. Acontece que Deus quer te ensinar, aleluia, Jesus, a saber o que é clamar, é saber o que é lutar, aleluia, Jesus. Aí o teu varão, ele se afasta da presença de Deus. Aí fica em casa um homem que era servo de Deus, parecendo um homem mundano, fazendo um monte de coisa que desagrada a gente, aleluia, Jesus. Mas é por quê? Porque o Senhor está vendo que você também se afastou da presença de Deus. Então agora o Senhor vai te ensinar a orar, a buscar, a clamar, coisa que não fazia também. Aleluia, Jesus. Então as lutas começam a vir e aí temos que correr para o pé do Senhor e pedir misericórdia por causa das contendas, as brigas, as discórdias dentro de casa, os levantes do inimigo, aleluia, Jesus. E por que muitas vezes isso acontece, irmãs?
por falta de oração, por falta de interceder pelo marido, interceder pela própria vida, não ter leitura da palavra, aleluia Jesus. E a palavra vai dizer assim, que se você quer ter fé, lê a palavra, porque a palavra vem, lendo, a fé vem através da leitura da palavra, é ouvindo a palavra e lendo a palavra. Então a tua fé aumenta, a tua fé vai aumentando cada vez mais que você lê a palavra. E quando você tem fé, você repreende os dardos inflamados do inimigo, as setas do inimigo. Mas quando, aleluia Jesus, a pessoa não lê a palavra, a pessoa não tem fé, ela não tem força espiritual para repreender os dardos inflamados do inimigo, aleluia Jesus. Olha só a direção, irmãs, que o Senhor nos traz nesse dia de hoje. Por que muitas vezes a gente passa a luta com os filhos, a gente ora, parece que nada acontece, porque a gente não está fazendo exatamente a vontade do Senhor, aleluia Jesus. Em vez da gente levantar mais cedo, pegar e ler a palavra, não, a gente levanta mais cedo, vai tomar café, vai fazer o serviço e deixa a palavra de lado, aleluia Jesus. Aí as coisas começam a apertar, aí as contendas, as brigas, as confusões, tudo vem, por quê? Porque não fez a vontade do Senhor, não buscou Ele como era para buscar. Então eu digo para vocês, irmãs, conserta o caminho de vocês. Quer ter um marido salvo, aleluia Jesus, vai pregar a palavra, porque o Senhor te chamou para pregar a palavra, aleluia Jesus. Como que Deus vai te levantar para pregar se você não lê a palavra, se você não tem conhecimento da palavra? O Senhor não vai permitir isso, aleluia Jesus. Então eu deixo essa direção, irmãs, para vocês nesse dia de hoje. Busque sabedoria no Senhor, lendo a palavra, orando, pedindo a direção do Senhor, aleluia Jesus. É claro que nós temos que pedir a direção do Senhor em oração, com certeza. É tudo um conjunto, aleluia Jesus, para que a gente venha se santificar na presença dEle. É jejum, é oração, é leitura da palavra, irmãs, aleluia Jesus. Mas para isso, nós precisamos nos organizar para conseguir fazer a vontade do Senhor e também fazer o quê? Ajeitar nossa casa, limpar nossa casa, nossa roupa, nossa comida. Então a gente tem que se organizar, tirar um tempo para as coisas de Deus, aleluia Jesus. E também depois disso você vai cuidar da sua casa, da sua família, e de tudo que você tem que cuidar, aleluia Jesus. Porque a palavra vai dizer assim que Marta, a palavra veio. Quem era a palavra? Jesus. A palavra veio dentro da casa dela. Aí ela, em vez de pegar e ir lá e ouvir a palavra, que era Jesus, o próprio Jesus falando a palavra, ela foi lá fazer o serviço. E Marta não, Marta pegou e foi ler a palavra, exatamente esse versículo fala exatamente o que eu falei para você agora, irmã. Primeiro você vai pegar a palavra, você vai ler a palavra, aleluia Jesus, e depois você vai fazer o serviço. E Marta, na hora, ela não entendeu isso aí, aleluia Jesus, ela até reclamou com Jesus, mas Senhor, faça com que a Marta venha me ajudar, a Marta fica aí só sentada. Aí o Senhor falou, não Marta, não é assim, ela recebeu a melhor parte, aleluia Jesus, ela tá buscando aqui a palavra, aí depois ela te ajuda. Eu creio que foi mais ou menos assim, né, não, que eu tô dizendo, né, porque a Bíblia não fala isso, né. Então eu acredito que foi isso. Depois que Maria, ela ouviu a Jesus todo o ensinamento, aí ela foi ajudar a Marta a fazer o serviço. Mas na hora Marta não prestou atenção, aleluia Jesus. Muitas vezes eu e você, a gente não presta atenção, irmãos, por isso que a gente fica passando, irmãs, por isso que a gente fica passando luta. Então pega essa direção do Senhor hoje em dia, você vai ver como a tua vida vai melhorar, o Senhor vai te levantar no ministério, Deus vai salvar o filho, vai salvar toda a família pelo poder que é no nome de Jesus.